Um milionário caiu acidentalmente na piscina sem saber nadar. E entre gritos e confusão, uma empregada foi a única que pulou para salvá-lo. Naquele instante, algo mudou entre eles. Para sempre. Para que mais uma bandeja de camarão? Eles mal tocaram na primeira, resmungou Mariana Pereira, enquanto ajustava o laço do uniforme preto e branco, que já começava a lhe incomodar após 6 horas em pé. Porque o chefe mandou e a... Gente, obedece, respondeu Cláudio, o coordenador do buffet, empurrando a bandeja pesada em suas mãos. Circula pela área da piscina. Os bacanas estão todos lá fora agora. Mariana respirou fundo, contendo a resposta mal educada que ameaçava escapar. Esta seria a última vez. Havia prometido a si mesma na noite anterior, enquanto contava as economias guardadas na lata de achocolatado, vazia que escondia no fundo do guarda-roupa. Faltava pouco para o valor que precisava para dar entrada no pequeno espaço comercial no Meier, bairro da Zona Norte do Rio de Janeiro. Ali abriria seu próprio negócio, uma confeitaria especializada em doces brasileiros com um toque contemporâneo. Cada gorjeta recebida nestas festas de gente rica a aproximava um pouco mais desse sonho. A mansão na Barra da Tijuca, com vista panorâmica para o mar, pulsava ao som de um DJ famoso que Mariana não fazia ideia de quem era. Jovens bronzeados e mulheres de salto alto dançavam ao redor da piscina de borda infinita, suas joias cintilando sob as luzes estrategicamente posicionadas. O evento celebrava o retorno do dono da casa, João Paulo Mendonça, de uma temporada de 6 meses em Barcelona, onde aparentemente havia fechado negócios milionários no ramo de tecnologia. Pelo menos era o que Mariana tinha ouvido os outros garçons comentarem durante a preparação. Cuidado para não derrubar nada nesse vestido, querida. Vale mais que seu salário do ano, disse uma loira magérrima, rindo e se afastando antes mesmo que Mariana pudesse responder. Respira, Mari. Respira e sorri, pensou, repetindo o mantra que sua avó, Dona Zuleide, havia lhe ensinado para momentos de raiva. Gente mal educada não merece sua atenção. A música aumentou ainda mais quando Mariana saiu para a área externa. O calor de fevereiro, mesmo já sendo quase 9 da noite, fazia sua testa brilhar de suor. O céu do Rio exibia uma lua perfeitamente redonda, que em qualquer outra circunstância teria feito Mariana parar para admirar. Mas ali, equilibrando uma bandeja pesada e desviando de convidados que pareciam deliberadamente ignorar sua existência, não havia espaço para contemplações. Foi quando o viu pela primeira vez. João Paulo Mendonça estava cercado por um pequeno grupo perto da borda da piscina. Alto, pele levemente bronzeada, cabelos escuros perfeitamente aparados e um relógio que brilhava mesmo na penumbra da noite. Havia algo em sua postura, uma mistura de autoridade natural e desconforto sutil, que capturou a atenção de Mariana. Ele não sorria como os outros. Seus olhos, mesmo à distância, pareciam observar a própria festa como um estranho. Então, esse é o famoso João Paulo. Nem parece estar se divertindo na própria festa, pensou ela, ajustando a rota para passar longe daquele grupo. A última coisa que queria era algum encontrão desastrado com o anfitrião. O volume da música subiu ainda mais, se é que isso era possível. Mariana mal conseguia ouvir seus próprios pensamentos enquanto servia os petiscos. A maioria dos convidados pegava a comida sem nem olhar para seu rosto, continuando suas conversas animadas como se ela fosse invisível. Perto da meia-noite, seus pés já imploravam por um descanso. Mariana se permitiu uma breve pausa, escondendo-se, num canto discreto do jardim, próximo a uma jabuticabeira. Tirou o celular do bolso e verificou as mensagens. Sua amiga Débora havia mandado uma foto do bolo que estavam testando juntas para o futuro cardápio da confeitaria. Um bolo de rolo com recheio de goiabada e cobertura de cream cheese. Sorriu pela primeira vez na noite. Aquele era seu verdadeiro mundo,
não este de excessos e superficialidades. Você trabalha para o buffet? A voz masculina a sobressaltou. Mariana quase deixou o celular cair quando se virou rapidamente, encontrando-se cara a cara com João Paulo Mendonça. De perto, ele parecia ainda mais imponente, mas seus olhos, castanho escuros e intensos, transmitiam um cansaço que humanizava suas feições perfeitas. Sim, senhor. Desculpe, eu só estava... Começou ela, tentando guardar o celular, desajeitadamente. Não precisa se desculpar. Ele fez um gesto displicente com a mão. A música está insuportável lá dentro. Vim buscar um pouco de sossego. Mariana assentiu, sem saber o que dizer. Porque o dono da mansão estava ali fora conversando com ela. Você é a única pessoa nesta festa que não está tentando me impressionar ou pedir algo, continuou. Ele, recostando-se no tronco da jabuticabeira. É refrescante. Bom, tecnicamente estou sendo paga para estar aqui, então não conta, respondeu Mariana antes que pudesse se conter. Em vez de se ofender, João Paulo riu. Uma risada genuína que transformou completamente seu rosto. Sinceridade, outra raridade por aqui. Ele estendeu a mão. João Paulo Mendonça. Eu sei quem o senhor é. Ela apertou sua mão brevemente, notando a maciez que contrastava com seus dedos calejados. Mariana Pereira. O que estava olhando no celular que te fez sorrir assim, Mariana Pereira? Se não for muito indiscreto perguntar. A familiaridade com que ele falava a desconcertou. Mariana hesitou, mas algo na maneira como ele a olhava, sem o ar de superioridade que esperava, a fez responder honestamente. Um bolo. Minha amiga está testando uma receita para nossa futura confeitaria. Futura confeitaria. Os olhos dele demonstraram interesse genuíno. Antes que pudesse se conter, Mariana se viu contando sobre seu sonho da pequena loja no Meier, sobre os doces brasileiros que queria reinventar, sobre as economias que juntava trabalhando em eventos como aquele. João Paulo ouvia atentamente, fazendo perguntas ocasionais, que demonstravam que realmente estava prestando atenção. Por que doces brasileiros? Perguntou ele, aparentemente intrigado. Porque são os melhores do mundo e ninguém valoriza. O suficiente, respondeu sem hesitar. Todo mundo fica babando por macarrons franceses e canoles italianos, mas quem realmente conhece um bom quindim ou um pudim de leite bem feito sabe que não há comparação. João Paulo sorriu novamente, e Mariana percebeu que estava falando demais. Quem era ela para ficar ali, tagarelando sobre sonhos de confeitaria, com um homem que provavelmente fechava negócios milionários antes do café da manhã? Desculpe, estou tomando seu tempo e falando demais, disse, ajeitando o uniforme, desconfortável. Preciso voltar ao trabalho. Espere, pediu ele, surpreendendo-a. Você tem razão sobre os doces brasileiros. Morei 6 meses na Espanha e não encontrei nada que se comparasse a um bom pudim da minha avó. Algo na menção da avó quebrou brevemente a imagem de magnata inacessível. Por um momento, ele parecia apenas um homem normal, com lembranças de infância como qualquer outro. Sua avó fazia pudim de leite? Perguntou Mariana, sentindo-se em território familiar. O melhor de Minas Gerais, respondeu ele com um sorriso nostálgico. Ela morava em Tiradentes. Passei todos os verões da minha infância lá. Uma gritaria repentina, vinda da área da piscina, interrompeu a conversa. Ambos se viraram para ver o que acontecia. João Paulo, vem cá, você precisa ver isso, gritou um homem visivelmente embriagado. João Paulo suspirou. O dever me chama. Fez uma pequena reverência irônica. Foi um prazer, Mariana Pereira, da futura melhor confeitaria do Rio. Ela assentiu, ainda surpresa com a interação. Observou-o caminhando de volta para a festa, imediatamente engolido pelo mar de pessoas que exigiam sua atenção. Em segundos, seu rosto voltou à máscara social que usava antes. Sorriso educado, olhar distante. Que figura estranha,
pensou Mariana, voltando relutantemente ao trabalho. Todo esse dinheiro e parece tão sozinho. O restante da hora seguiu no mesmo ritmo frenético. A música ficava cada vez mais alta, os convidados cada vez mais alterados pelo álcool. Mariana circulava automaticamente, servindo e recolhendo taças, ignorando comentários ocasionalmente grosseiros e calculando mentalmente quanto faltava para encerrar seu turno. Por volta da 1 da manhã, aconteceu o incidente. Mariana estava próxima ao bar externo quando ouviu o primeiro grito. No início pensou que fosse apenas mais uma brincadeira dos convidados embriagados, mas o tom de pânico era inconfundível. Virou-se a tempo de ver um grupo se aglomerando na borda da piscina, todos apontando e exclamando: "Ele não sabe nadar! Alguém faça alguma coisa!" gritou uma mulher de vestido vermelho. Mariana se aproximou rapidamente, abrindo caminho entre os convidados paralisados. Na água, João Paulo se debatia desajeitadamente, engasgando e afundando. Suas mãos batiam na superfície freneticamente, enquanto seu rosto alternava entre submergir e emergir, os olhos arregalados de puro terror. "Chama o segurança!" Alguém gritou. "Onde está o salva-vidas?" perguntou o outro. Mas ninguém se movia. Todos pareciam congelados em choque, filmando com seus celulares ou simplesmente observando a cena com horror. Os seguranças estavam do outro lado da propriedade e o tempo estava se esgotando. Sem pensar duas vezes, Mariana largou a bandeja, arrancou os sapatos e pulou na água. O choque térmico foi imediato. A água estava gelada apesar do calor da noite. Seu uniforme pesava, dificultando os movimentos, mas anos de natação nas praias de Cabo Frio, onde passava férias na casa de sua tia, haviam feito de Mariana uma nadadora forte. Em poucos segundos, alcançou João Paulo, que já começava a afundar mais seriamente. "Ei, olha para mim!" gritou ela, segurando-o pelo queixo para manter sua cabeça acima d'água. "Fique calmo e pare de se debater." Os olhos dele encontraram os dela, cheios de pânico. Mariana passou um braço ao redor de seu peito, mantendo-o firme. "Respire, eu te seguro, não vou soltar." Com dificuldade nadou até a borda, puxando o corpo pesado de João Paulo. Alguns convidados finalmente saíram do choque e se aproximaram para ajudar a içá-lo para fora da piscina. Quando ambos estavam em segurança, na borda, João Paulo tossiu violentamente, expelindo água, enquanto Mariana recuperava o fôlego ao seu lado. O silêncio que se seguiu era surreal, depois de horas de música ensurdecedora. Alguém havia desligado o som e agora todos os olhares se voltavam para a improvável dupla encharcada à beira da piscina. O poderoso empresário e a garçonete do buffet. "Você está bem?" perguntou Mariana, ainda ofegante. João Paulo assentiu, incapaz de falar enquanto tentava normalizar a respiração. Um filete de sangue escorria de sua testa. Provavelmente havia batido em algo durante a queda. "Alguém chame um médico!" gritou Mariana, olhando ao redor. "Não precisa", conseguiu dizer João Paulo, finalmente, a voz rouca. "Estou bem, mas não parecia bem." Seu rosto estava pálido e Mariana percebeu que ele tremia violentamente, uma combinação de choque, frio e provavelmente vergonha. "Vamos sair daqui", disse ela, ajudando-o a se levantar. Para sua surpresa, ele não resistiu. Apoiando-se parcialmente nela, João Paulo permitiu que Mariana o guiasse para longe dos olhares curiosos, em direção à casa. Os murmúrios o seguiam, junto com flashes ocasionais de celulares. "Meu escritório", murmurou ele, indicando um corredor à direita da entrada. Mariana o conduziu até uma porta de madeira escura no final do corredor. Dentro, o escritório era surpreendentemente aconchegante. Paredes revestidas de livros, poltronas de couro, uma escrivaninha antiga que parecia deslocada em meio à decoração moderna do resto da casa. "Sente-se",
ordenou ela, apontando para o sofá. Novamente, para sua surpresa, ele obedeceu sem questionar. Mariana encontrou uma manta dobrada sobre uma poltrona e a estendeu para ele. Tire essa camisa molhada primeiro, instruiu, em tom que não admitia discussão. João Paulo a olhou por um momento, uma expressão indecifrável em seu rosto, antes de começar a desabotoar a camisa ensopada. Mariana virou-se por educação, procurando algo útil para fazer. Encontrou um pequeno bar no canto do escritório e serviu um copo de uísque. "Beba isso", disse, estendendo o copo para João Paulo quando se virou novamente. Ele já havia enrolado a manta ao redor dos ombros, a camisa ensopada jogada no chão. "Obrigado", murmurou, aceitando a bebida, seus olhos nunca deixando-os dela. "Você salvou minha vida. Qualquer um teria feito o mesmo", respondeu Mariana, subitamente consciente de seu próprio estado, completamente encharcada, o uniforme colado ao corpo, o cabelo pingando no carpete caro. "Não, ninguém fez. Só você." A intensidade no olhar dele a fez desviar os olhos. Um silêncio desconfortável se estabeleceu entre eles. "Como você caiu?" perguntou finalmente. João Paulo tomou um gole do uísque antes de responder. "Alguém esbarrou em mim. Eu estava na borda, distraído." Fez uma pausa, como se decidindo se deveria continuar. "Nunca aprendi a nadar. Sempre tive medo de água." A confissão o deixou visivelmente vulnerável. Mariana podia ver o custo daquela admissão para um homem claramente acostumado a parecer invulnerável. "Todo mundo tem medo de alguma coisa", disse ela suavemente. "Do que você tem medo, Mariana Pereira?" A pergunta a pegou desprevenida. "De nunca realizar meus sonhos, eu acho", respondeu com honestidade que surpreendeu a si mesma. "De acordar um dia, velha, e perceber que passei a vida inteira servindo canapés em festas de gente que nem sabe meu nome." Um movimento na porta interrompeu o momento. Um homem de terno entrou apressadamente no escritório. "João Paulo, o que aconteceu? Estão todos comentando lá fora." "Você está bem?" "Estou bem, Ricardo. Graças a ela." João Paulo indicou Mariana com um movimento de cabeça. O homem pareceu notar sua presença pela primeira vez, olhando-a de cima a baixo com uma expressão confusa. "Você é a pessoa que impediu seu amigo de se afogar, já que ninguém mais se mexeu", respondeu Mariana, sentindo o cansaço e a adrenalina finalmente cobrarem seu preço. "E agora, se me dão licença, preciso encontrar roupas secas e voltar ao trabalho." "Não", disse João Paulo com firmeza, levantando-se. "Você não vai voltar ao trabalho hoje. Ricardo, providencie roupas secas para a senhorita Pereira e um carro para levá-la para casa em segurança. E certifique-se de que ela receba o pagamento integral, mais um bônus generoso." "Não preciso de bônus", protestou Mariana. "Só fiz o que qualquer pessoa decente faria." "Exatamente. E é por isso que você merece mais do que apenas seu pagamento normal." Ele se aproximou, parando a apenas alguns passos dela. "Além disso, você arruinou seu uniforme para me salvar. O mínimo que posso fazer é compensá-la adequadamente." Havia algo em sua voz que não admitia discussão. Mariana assentiu cansada, subitamente consciente de quanto estava exausta. "Obrigada", disse simplesmente. Ricardo saiu para providenciar o que João Paulo pedira, deixando-os novamente sozinhos. "Você disse que faltava pouco para conseguir abrir sua confeitaria", comentou João Paulo, quebrando o silêncio. "Quanto exatamente?" Mariana franziu o senho, desconfiada da pergunta. "Por quê?" "Apenas curiosidade." "Cerca de 15 mil reais", respondeu relutantemente. "Para o aluguel, depósito, algumas reformas básicas e os primeiros equipamentos." João Paulo assentiu, como se processasse a informação. "Sei que não quer caridade", disse ele, escolhendo as palavras cuidadosamente. "Mas gostaria de fazer uma proposta de negócios
Que tipo de proposta? Perguntou Mariana, cruzando os braços defensivamente. Uma que podemos discutir quando você estiver seca, descansada, e eu não estiver em choque por quase ter me afogado. Respondeu ele com um pequeno sorriso. Você me daria seu número de telefone? A pergunta pairou no ar entre eles. Mariana estudou o rosto de João Paulo, tentando decifrar suas intenções. Não havia o sorriso ensaiado de sedutor que conhecia bem de outros homens ricos que tentavam impressioná-la, apenas uma expressão séria, quase vulnerável após o trauma recente. Tudo bem, concordou finalmente, pegando um cartão de visita e uma caneta da escrivaninha dele. Anotou seu número e devolveu o cartão. Mas se for algo sobre doações ou caridade, já aviso que não estou interessada. Nada disso, garantiu ele, aceitando o cartão. Seus dedos roçaram brevemente os dela. É uma proposta genuína de negócios. Ricardo retornou com roupas secas, um conjunto simples de moletom e camiseta que provavelmente pertencia a alguma funcionária da casa. Mariana agradeceu e pediu para se trocar em algum banheiro. Quando estava pronta para sair, João Paulo a esperava no hall de entrada, ainda enrolado na manta, mas com uma aparência mais composta. Obrigado, Mariana, disse ele, estendendo a mão. De verdade, ela aceitou o aperto de mão, notando como ele segurou a dela por um momento mais longo que o necessário. Disponha. Tente ficar longe de piscinas por enquanto. Um carro já a esperava do lado de fora. Enquanto Mariana se afastava da mansão iluminada, não conseguia deixar de pensar no olhar de João Paulo quando se despediam. Uma mistura de gratidão, curiosidade e algo mais que não conseguia definir. O motorista ligou o rádio e uma música suave preencheu o interior do carro. Mariana fechou os olhos, permitindo-se finalmente relaxar. A adrenalina havia passado, deixando apenas o cansaço e uma estranha sensação de que aquela noite havia mudado algo fundamental em sua vida. Seu celular vibrou com uma mensagem de texto. Obrigado novamente por salvar minha vida. Quanto à proposta, gostaria de discuti-la amanhã em um café, JP. Mariana olhou para a tela por um longo momento antes de responder. 14 Ezeles. Café do Hélio no Meyer. É onde pretendo abrir minha confeitaria. M. E com isso, adormeceu no banco traseiro do carro, sonhando com doces brasileiros e os olhos castanhos de um homem que horas antes nem sabia que ela existia. Mariana acordou sobressaltada quando o despertador tocou às 7 da manhã. Por um instante, o sonho com água e mãos, se debatendo, ainda parecia real demais. Sentou-se na cama estreita, esfregando os olhos e reorientando-se. Seu pequeno apartamento no Engenho Novo, um quarto e sala alugado que consumia quase metade de seu salário, estava banhado pela luz dourada da manhã que entrava pelas frestas da cortina improvisada. Então não foi um sonho, pensou, lembrando-se dos eventos da noite anterior. Pegou o celular na mesinha de cabeceira e releu a mensagem de João Paulo e sua própria resposta. 14 horas. Café do Hélio. O que tinha na cabeça ao concordar com aquele encontro? Você tá louca, Mari, murmurou para si mesma, levantando-se para preparar um café. Na pequena cozinha americana, enquanto a água esquentava, Mariana verificou o saldo bancário pelo aplicativo. O pagamento pelo evento já havia caído, e como João Paulo prometera, havia um bônus substancial. Arregalou os olhos ao ver o valor. R$3.000 além do combinado. Era mais do que ganhava em um mês inteiro. Seu primeiro impulso foi devolver o dinheiro. Parecia caridade disfarçada, e Mariana tinha seu orgulho. Mas então pensou melhor. Aquele valor a aproximava consideravelmente do montante necessário para iniciar sua confeitaria. Foi quando notou uma segunda transferência, pendente de depósito programada para o dia seguinte.
Desculpe pelo susto. Considere a primeira parte como pagamento pelo trabalho excepcional e a segunda como agradecimento por salvar minha vida. Vidas têm valores incalculáveis, mas espero que isso ajude a realizar seus sonhos mais rapidamente. Até mais tarde. Tapê, Mariana quase derrubou a caneca de café. A segunda transferência era de R$ 15.000, exatamente o valor que havia mencionado precisar para abrir seu negócio. Sentou-se à pequena mesa dobrável, as pernas repentinamente fracas. R$ 15.000. Todo o dinheiro que vinha juntando por 2 anos, trabalhando em 2 empregos, economizando cada centavo, oferecido assim, sem mais nem menos, por um homem que mal conhecia. Seu dedo pairou sobre a opção recusar transferência. Não precisava de caridade, nunca precisou. Desde que seus pais se separaram quando tinha 16 anos, aprendera a se virar sozinha. A mãe, deprimida após o divórcio, mal conseguia cuidar de si mesma, quanto mais ajudar financeiramente a filha. E o pai? Bem, ele havia formado uma nova família em Fortaleza e raramente se lembrava de ligar. O café esfriou enquanto Mariana encarava a tela do celular, dividida entre o orgulho e o pragmatismo. Por fim, suspirou e fechou o aplicativo sem tomar uma decisão. Falaria com ele pessoalmente antes. Após um banho rápido, ligou para Débora. Você não vai acreditar no que aconteceu ontem, disse assim que a amiga atendeu. 20 minutos depois, tendo relatado toda a história do salvamento na piscina e das transferências bancárias, Mariana esperava ansiosamente a reação de Débora. Mari, isso é tipo destino, exclamou a amiga. O universo conspirando a seu favor, ou um ricaço com culpa tentando se livrar dela com dinheiro, rebateu Mariana, prendendo o celular entre o ombro e a orelha enquanto pendurava roupas no varal improvisado na pequena varanda. Você está sendo cínica. Ele ficou agradecido. E R$ 15.000 deve ser o que ele gasta em uma garrafa de vinho. Exatamente por isso não posso aceitar. Não quero ser um projeto de caridade. Débora suspirou do outro lado da linha. Mari, você tem que parar com esse orgulho bobo. O universo está te dando uma oportunidade de ouro. Vou ouvir o que ele tem a dizer, concedeu Mariana. Marcamos as 2 no café do Hélio. No Hélio? Débora riu. Você levou o cara de propósito para o café mais simples do Meyer? Ele deve estar acostumado com restaurantes 5 estrelas. Por isso mesmo, se ele realmente quer falar de negócios, que seja no meu território, não no mundo dele de champanhe e caviar. Depois de desligar, Mariana passou a manhã fazendo testes de receitas. Amassar, modelar e assar sempre a acalmava. Enquanto trabalhava na massa de um pão de mel com recheio de doce de leite, sua mente vagava para João Paulo. Havia algo no olhar dele quando conversaram junto à jabuticabeira. Uma solidão, talvez, que contrastava com toda aquela riqueza e poder. Não romantize, Mari. Advertiu a si mesma, cortando a massa com mais força que o necessário. Ele é apenas um cara rico que se sentiu em dívida porque você o salvou. Às 13h30, depois de muito deliberar sobre o que vestir, optou por simplicidade. Jeans, camiseta branca e uma jaqueta leve jeans. Nada de maquiagem elaborada ou esforços para impressionar. Este não era um encontro romântico, lembrou a si mesma. Era uma conversa de negócios. O café do Hélio ocupava a esquina da rua principal do Meyer há mais de 30 anos. Com suas mesas de fórmica, cadeiras de plástico e o letreiro desbotado, estava longe de ser sofisticado. Mas o café era sempre fresco, os pães de queijo eram os melhores do bairro. E o próprio Hélio, um senhor de 70 anos que conhecia cada cliente pelo nome, criava uma atmosfera de autenticidade que nenhum café gourmet da Zona Sul conseguiria replicar. Chegou, 10 minutos adiantada, e escolheu uma mesa no canto, de onde podia observar a porta.
Seu coração acelerou involuntariamente ao pensar que, em breve, João Paulo Mendonça, o bilionário que havia literalmente arrancado da morte, entraria por aquela porta simples de vidro. "O que vai ser hoje, minha linda?" perguntou Hélio, aproximando-se com seu avental manchado e o inseparável bloco de notas. "Só um café por enquanto, seu Hélio. Estou esperando alguém." O velho sorriu, seus olhos brilhando com curiosidade por trás dos óculos grossos. "Um encontro. Finalmente arrumou um namorado?" Mariana riu, sentindo as bochechas esquentarem. "Não, seu Hélio. É uma reunião de negócios." Sei, respondeu ele, piscando de forma cúmplice. "Vou caprichar no café então, pontualmente às 14 horas. Um carro preto e discreto parou em frente ao café. Mariana sentiu o estômago dar uma cambalhota quando João Paulo saiu do veículo. Ele vestia jeans e uma camisa azul clara de botões, mangas dobradas até os cotovelos. Uma tentativa óbvia de se vestir casualmente, embora o relógio no pulso e os sapatos italianos denunciassem sua verdadeira condição financeira. Por um momento, pareceu hesitar na calçada, olhando o café com uma expressão que Mariana não conseguiu decifrar. Então, respirou fundo e entrou. O sininho na porta anunciou sua chegada e várias cabeças se viraram. João Paulo varreu o ambiente com os olhos até encontrar Mariana. Sorriu e caminhou em sua direção, parecendo estranhamente fora de lugar e perfeitamente à vontade ao mesmo tempo. "Boa tarde", cumprimentou estendendo a mão. "Obrigado por vir." "Eu que agradeço por ter se deslocado até aqui", respondeu Mariana, apertando brevemente sua mão. "Deve ser longe da sua zona de conforto." João Paulo sorriu, sentando-se à sua frente. "Você ficaria surpresa. Cresci em Cascadura, não muito longe daqui." A revelação pegou Mariana de surpresa. Tudo que sabia sobre João Paulo Mendonça vinha de manchetes ocasionais de jornais ou comentários entre os funcionários do buffet. E nada mencionava origens humildes. "Não parece", comentou, estudando seu rosto. "Foi há muito tempo", respondeu ele simplesmente. "Meu pai tinha uma pequena loja de materiais de construção. Faliu quando eu tinha 14 anos. Antes que pudesse elaborar, Hélio aproximou-se da mesa carregando o café de Mariana. E o senhor, o que vai querer?" João Paulo estudou o cardápio simples escrito à mão em um quadro negro na parede. "Um café coado e um pão de queijo, por favor." "Saindo no capricho", disse Hélio, lançando um olhar curioso para Mariana antes de se afastar. Um breve silêncio se estabeleceu entre eles. Mariana tomou um gole de seu café, tentando organizar os pensamentos. "Sobre a transferência que você programou", começou. "Antes de falarmos sobre isso", interrompeu João Paulo gentilmente. "Queria agradecer novamente pelo que fez ontem. Não é exagero dizer que você salvou minha vida." "Como você caiu?" perguntou Mariana, aproveitando a deixa. Parecia que estava no centro das atenções da festa 1 minuto, e no outro, João Paulo passou a mão pelos cabelos, um gesto que parecia revelar uma vulnerabilidade que não combinava com sua imagem pública. Ironicamente, estava tentando me afastar da borda. Sempre tive pavor de água. Trauma de infância. Fez uma pausa, como se decidindo quanto revelar. "Quando tinha 6 anos, quase me afoguei em uma represa durante um passeio de escola. Desde então, nunca consegui superar o medo suficiente para aprender a nadar. Então por que construir uma casa com uma piscina enorme?" Ele deu um sorriso triste. "Aparências, como muitas coisas na minha vida." A honestidade da resposta surpreendeu Mariana. Antes que pudesse responder, Hélio voltou com o pedido de João Paulo. "Prontinho, o melhor pão de queijo do Meyer." Olhou de um para outro, claramente curioso sobre o estranho par que formavam, mas educado demais para perguntar. "Obrigado", disse João Paulo, provando o pão de queijo ainda quente.
Suas sobrancelhas se ergueram em surpresa. Isso é realmente muito bom. Falei que era, comentou Hélio com orgulho, afastando-se para atender outros clientes. Sobre o dinheiro, João Paulo, retomou Mariana, decidida a abordar o assunto diretamente. Eu não posso aceitar. Ele mastigou pensativamente antes de responder. Por que não? Porque parece caridade, e eu não preciso de caridade. Não é caridade, Mariana, é gratidão. 15 mil reais é uma quantia muito específica, observou ela. Exatamente o valor que mencionei precisar para a confeitaria. Isso não é coincidência. João Paulo a estudou por um momento. Os olhos castanhos fixos nos dela com uma intensidade desconcertante. Tem razão, não é coincidência. Inclinou-se para a frente, baixando a voz. Mariana, você mencionou esse valor ontem. E por acaso é uma quantia que não fará falta para mim, mas claramente fará diferença na sua vida. Por que não aceitar? Porque quero conquistar meu sonho por mérito próprio. Respondeu simplesmente. Não por sorte ou por estar no lugar certo na hora certa. Um pequeno sorriso se formou nos lábios dele. É por isso que estou aqui. Tenho uma proposta diferente. Mariana ergueu uma sobrancelha, curiosa apesar da desconfiança. Estou ouvindo. Uma parceria comercial. João Paulo tomou um gole de café antes de continuar. Você mencionou ontem sua paixão por reinventar doces brasileiros. Coincidentemente, estou expandindo meus negócios para o setor de gastronomia. Coincidentemente, Mariana não conseguiu esconder o ceticismo. Ok, talvez inspirado pela nossa conversa, admitiu ele. Mas o ponto é, tenho capital e conexões. Você tem talento e visão. Proponho uma sociedade. Mariana piscou, atordoada. De todas as propostas que poderia esperar, uma sociedade estava no fundo da lista. Sociedade? Entre nós dois, exatamente. 70% seu, 30% meu. Você mantém controle criativo total e administra o dia a dia. Eu entro com o investimento inicial e consultoria estratégica. Mariana cruzou os braços, desconfiada. E por que você faria isso? O que ganha com uma pequena confeitaria no Meier? A pergunta parecia ter tocado em algo profundo. João Paulo olhou pela janela por um momento, observando o movimento da rua, antes de voltar a encará-la. Quando você cresceu em um lugar como Cascadura e de repente se vê cercado de pessoas que nasceram em berço de ouro, começa a perceber quão raros são os que realmente valorizam trabalho e sonhos. Fez uma pausa, escolhendo as palavras. Ontem, enquanto conversávamos sob a jabuticabeira, vi algo em você que raramente encontro no mundo em que vivo agora. Autenticidade. E quando você pulou na piscina para me salvar, sem hesitar, apenas confirmou o que eu já suspeitava. O quê? Que você é o tipo de pessoa com quem vale a pena se associar. Sorriu, um sorriso genuíno que transformava seu rosto. Além disso, seu entusiasmo pelos doces brasileiros me lembrou de quanto nossa gastronomia é subestimada. É um nicho com potencial enorme. Mariana respirou fundo, tentando processar a proposta. Uma sociedade significaria realizar seu sonho muito mais rapidamente, sem sentir que estava aceitando caridade. Mas também significaria vincular-se a um homem que mal conhecia, de um mundo completamente diferente do seu. João Paulo, sou grata pela oferta, mas você não confia em mim, completou ele, sem parecer ofendido. Compreensível, não me conhece. Não é só isso, é que isso tudo parece fantasia. Ontem eu era uma garçonete servindo em sua festa. Hoje você propõe uma sociedade? É difícil acreditar. Ele assentiu compreensivo. A vida às vezes dá essas guinadas. Ontem eu estava mostrando a casa nova para meus amigos, sentindo-me completamente desconectado. E então acabei quase morrendo em minha própria piscina. Fez uma pausa significativa. Esse tipo de experiência faz você reavaliar suas
Prioridades. Mariana o estudou, tentando determinar sua sinceridade. Havia algo nos olhos dele, uma franqueza, talvez até uma vulnerabilidade, que parecia genuíno. Mesmo assim, a cautela prevalecia. Preciso pensar, disse finalmente. É uma decisão grande demais para tomar impulsivamente. Claro. João Paulo tirou um cartão de visitas do bolso e escreveu algo no verso. Meu número pessoal, leve o tempo que precisar. Mariana aceitou o cartão, girando-o entre os dedos. Sentiu o peso da decisão à sua frente, mas também uma faísca de empolgação que não conseguia ignorar completamente. Sobre aquela transferência, começou a dizer. A primeira já foi depositada. Considere um justo pagamento. Pelo salvamento. Sua voz não admitia discussão. A segunda, vou cancelar por enquanto. Se decidir aceitar a sociedade, esse valor e muito mais será investido no negócio. Se preferir seguir sozinha, respeitarei sua decisão. Mariana assentiu, satisfeita com o compromisso. Obrigada. Terminaram o café em um silêncio relativamente confortável. Quando se levantaram para sair, João Paulo hesitou, como se quisesse dizer algo mais. Tem uma coisa que você poderia fazer por mim, disse ele finalmente. Se estiver disposta, o quê? Me ensinar a nadar. O pedido, tão inesperado e simples, pegou Mariana desprevenida. Ela o encarou, tentando determinar se era sério. Você quer que eu te ensine a nadar? Ele assentiu. Uma vulnerabilidade genuína em seu olhar. Tenho quase 40 anos e nunca superei esse medo. Ontem, quando estava afundando, percebi que não quero viver com esse pavor pelo resto da vida. Fez uma pausa. E você parece ser uma boa nadadora. Mariana sentiu algo se suavizar dentro dela. Este pedido não tinha nada a ver com negócios ou dinheiro. Era puramente humano, um homem querendo superar um medo de infância. Tudo bem, concordou. Posso te ensinar, mas não na sua piscina. Onde então? Há um clube aqui, no Meyer, com piscina aquecida e rasa. É onde aprendi a nadar. Nada luxuoso, mas é perfeito, interrompeu ele com um sorriso. Quando começamos? Que tal amanhã? Sugeriu, surpreendendo a si mesma com a prontidão. Às 9 da manhã? Estarei lá, pagaram a conta. Mariana insistiu em dividir para a óbvia surpresa de João Paulo. E saíram para a rua ensolarada. O carro ainda aguardava, discreto, mas obviamente caro demais para o bairro. Posso te dar uma carona? Ofereceu ele. Não, obrigada. Moro perto. João Paulo assentiu, respeitando sua independência. Estendeu a mão para uma despedida formal, mas quando Mariana a apertou, ele assegurou um pouco mais tempo que o necessário. Obrigado por me dar uma chance, Mariana, tanto na piscina quanto agora. Havia uma sinceridade em sua voz que ela não pôde ignorar. Por um momento, ficaram assim conectados por aquele simples toque, dois mundos diferentes momentaneamente unidos. Até amanhã, João Paulo. Até amanhã. Mariana observou o carro se afastar, sentindo uma estranha mistura de emoções. Havia algo naquele homem, uma complexidade que ia muito além da imagem pública do empresário bem-sucedido, que despertava sua curiosidade. É só negócios, lembrou a si mesma, e aulas de natação, nada mais. Mas enquanto caminhava para casa sob o sol da tarde, não conseguiu evitar um pequeno sorriso. Na manhã seguinte, Mariana chegou ao Clube Municipal do Meyer 15 minutos antes do combinado. O lugar era exatamente como lembrava da infância, um pouco desgastado pelo tempo, mas limpo e acolhedor. A piscina, com suas raias ligeiramente desbotadas, estava quase vazia àquela hora, ocupada apenas por alguns idosos fazendo hidroginástica na área rasa. Será que ele vai mesmo aparecer? Perguntou-se, acomodando a bolsa em um banco próximo. A ideia de João Paulo Mendonça em um clube popular do subúrbio parecia quase cômica. Para sua surpresa, pontualmente às 9, avistou-o entrando pelo portão principal.
Vestia short simples e uma camiseta cinza, parecendo estranhamente comum, sem o traje social habitual. Alguns funcionários o observavam com curiosidade. Não era todo dia que um rosto ocasionalmente estampado em revistas de negócios aparecia ali. "Bom dia", cumprimentou ele, aproximando-se com um sorriso nervoso. "Confesso que quase desisti no caminho, mas não desistiu", observou Mariana. "Já é um bom começo." Durante a hora seguinte, Mariana guiou João Paulo pelos fundamentos básicos da natação na parte mais rasa da piscina. Começaram com exercícios simples de respiração e flutuação, suas mãos sempre prontas para amparar quando o pânico momentaneamente se apoderava dele. A proximidade física criava uma intimidade inesperada. Suas mãos, segurando seus ombros, ajudando-o a manter a posição correta, o toque reconfortante quando seus olhos se arregalavam de medo. "Você está indo bem", encorajou, enquanto ele tentava flutuar de costas, suas mãos sustentando gentilmente sua cabeça. "Relaxe e confie na água." "Estou tentando", respondeu ele, a voz tensa, "mas é como se meu corpo inteiro lutasse contra. O medo faz isso. Fecha tudo. Contrai os músculos. Você precisa se permitir relaxar." Seus olhares se encontraram naquele momento. João Paulo deitado de costas na água, Mariana inclinada sobre ele, suas mãos sendo a única coisa impedindo-o de afundar. Havia uma vulnerabilidade nua em seus olhos que contrastava drasticamente com a imagem do poderoso empresário. "Confio em você", disse ele suavemente, e Mariana sentiu algo se mover dentro dela. Lentamente, foi removendo o apoio de suas mãos, deixando-o flutuar por si mesmo. Por alguns segundos, João Paulo permaneceu perfeitamente imóvel, flutuando, uma expressão de surpresa e então alegria iluminando seu rosto. "Estou fazendo!" exclamou como uma criança descobrindo uma nova habilidade. O momento foi breve. Logo seu corpo tensionou novamente e ele começou a afundar, mas Mariana o apanhou rapidamente. "Você conseguiu!" Por alguns segundos conseguiu vencer o medo. Após a aula, sentaram-se à beira da piscina, os pés balançando na água. João Paulo parecia diferente, menos polido, mais acessível, com os cabelos molhados caindo sobre a testa e um sorriso genuíno no rosto. "Obrigado", disse ele. "Nunca pensei que conseguiria nem mesmo colocar o rosto na água. É só o começo. Ainda há muito trabalho pela frente. Então teremos mais aulas?" A pergunta pairou entre eles, carregando mais peso do que as simples palavras sugeriam. "Se você quiser", respondeu Mariana, consciente de que estava se envolvendo cada vez mais na vida deste homem tão diferente dela. "Quero." A simplicidade da resposta contrastava com a intensidade de seu olhar. Durante as 2 semanas seguintes, desenvolveram uma rotina. Todas as manhãs, antes que João Paulo mergulhasse em seu dia de reuniões e Mariana em seus ensaios de receitas, encontravam-se na piscina do clube. Gradualmente, ele foi ganhando confiança na água. Pequenos sucessos eram celebrados como grandes vitórias. A primeira vez que conseguiu nadar 2 metros sozinho, o primeiro mergulho voluntário, o momento em que finalmente relaxou o suficiente para flutuar sem ajuda por mais de 1 minuto. Em paralelo às aulas de natação, também discutiam a possível sociedade. Mariana havia visitado 3 possíveis pontos comerciais, sempre acompanhada por João Paulo, que impressionantemente deixava de lado compromissos importantes para estar presente nestas visitas. "O que acha deste?" perguntou ele, enquanto examinavam um espaço comercial na rua principal do Meier. A poucos metros do Café do Hélio, Mariana circulou pelo local vazio, visualizando onde ficariam o balcão, as vitrines, a pequena área de mesas. "É perfeito", admitiu, "mas o aluguel está dentro do nosso orçamento", assegurou João Paulo. "Já calculei." "Nosso orçamento."
A frase ainda soava estranha, a ideia de uma sociedade com ele cada vez mais real. Mariana ainda não havia dado sua resposta definitiva, mas a cada dia que passava, a hesitação diminuía. Se vamos mesmo fazer isso, preciso mostrar uma coisa a você, disse Mariana no 10º dia de suas aulas de natação. No sábado seguinte, João Paulo a encontrou em frente ao Mercadão de Madureira. Vestido casualmente com jeans e camiseta, tentava, sem muito sucesso, passar despercebido, enquanto Mariana o guiava pela profusão de cores, sons e aromas do mercado popular. Quero que conheça de onde vem minha inspiração, explicou ela enquanto caminhavam entre barracas de frutas, ervas e especiarias. Esses são os sabores verdadeiros do Brasil, não as versões diluídas que servem em hotéis chiques. João Paulo absorvia tudo com interesse genuíno, provando frutas que nunca havia experimentado, conversando com vendedores, permitindo-se ser guiado por um mundo que, apesar de geograficamente perto de sua realidade atual, era culturalmente distante. Minha avó me trazia aqui quando eu era pequena, contou Mariana enquanto provavam um caldo de cana fresco em uma barraca improvisada. Ela dizia que para entender a alma brasileira, você precisa sentir seus cheiros, ouvir suas vozes, provar seus sabores reais. Sua avó parece ter sido uma mulher sábia, comentou João Paulo, observando Mariana com um olhar que ia além da simples admiração. Me ensinou quase tudo que sei sobre cozinha e sobre a vida. Passaram horas explorando o mercado, Mariana selecionando ingredientes específicos, explicando propriedades e combinações, João Paulo absorvendo cada detalhe com genuíno interesse. O que começara como uma simples visita a um mercado transformou-se em uma jornada de descobertas culinárias e, mais importante, em um aprofundamento da conexão entre eles. Ao final do dia, carregados de sacolas com frutas típicas, farinhas, especiais e dulces artesanais, dirigiram-se ao pequeno apartamento de Mariana. Não é nada comparado à sua mansão, advertiu ela, hesitando brevemente antes de abrir a porta. Mas é meu lar. João Paulo entrou, observando com curiosidade o espaço compacto mas acolhedor. Livros de receitas empilhados em uma estante improvisada, um sofá gasto mas limpo, fotos familiares emolduradas nas paredes e uma pequena cozinha que, apesar do tamanho, abrigava equipamentos profissionais de confeitaria. Claramente, onde Mariana investia seu dinheiro. É exatamente como imaginei, disse ele, e não havia condescendência em sua voz, apenas sinceridade. Vou preparar algo para você provar, anunciou Mariana, começando a organizar os ingredientes na pequena bancada. E sente-se e relaxe. João Paulo obedeceu, acomodando-se no sofá, observando-a trabalhar com a precisão e paixão de uma artista. Havia algo hipnotizante na maneira como suas mãos moviam-se entre ingredientes e utensílios, transformando simples matérias-primas em pequenas obras de arte. 1 hora depois, Mariana apresentou uma bandeja com pequenas joias gastronômicas, quindins reinventados com um toque de maracujá, bolinhos de chuva com recheio de doce de leite e pequenos brigadeiros gourmet feitos com cacau orgânico e flor de sal. Experimente. Incentivou, sentando-se ao seu lado no sofá, inexplicavelmente nervosa com sua reação. João Paulo provou cada doce lentamente, fechando os olhos para absorver os sabores. Quando finalmente falou, sua voz tinha uma qualidade emocionada que surpreendeu ambos. Mariana, isso é extraordinário. Nunca provei nada assim. É como memória e inovação ao mesmo tempo. O elogio, tão sincero e específico, tocou-a profundamente. Por um momento ficaram apenas se olhando, a bandeja de doces entre eles, algo novo e indefinível crescendo no silêncio. Aceito, disse Mariana subitamente. O quê? A sociedade. Aceito sua proposta. A expressão de João Paulo se iluminou, uma alegria genuína que transformou completamente seu rosto.
Tem certeza? Tenho, mas com uma condição. Qual? Que seja uma parceria verdadeira, explicou ela. Não quero seu dinheiro apenas. Quero seu compromisso, sua visão de negócios, seu envolvimento real. E quero que confie no meu conhecimento sobre o produto e o público. Parece justo, concordou ele, estendendo a mão como para selar um acordo. Parceiros de verdade. Quando suas mãos se tocaram, ambos sentiram aquela conexão inexplicável novamente. O aperto de mãos se prolongou mais que o necessário, seus olhares presos um no outro. Obrigado por confiar em mim, disse João Paulo suavemente. Obrigada por acreditar no meu sonho, respondeu ela. Jantaram juntos naquela noite, conversando sobre planos para a confeitaria, compartilhando histórias de infância e descobrindo, para surpresa de ambos, quantas experiências tinham em comum, apesar de seus mundos tão diferentes. Quando João Paulo finalmente se despediu, havia entre eles uma nova intimidade, não apenas de futuros sócios, mas de pessoas que começavam a verdadeiramente se conhecer. Na semana seguinte, assinaram o contrato de sociedade e fecharam o aluguel do ponto comercial. A reforma começou imediatamente, com Mariana supervisionando cada detalhe, enquanto João Paulo usava seus contatos para agilizar licenças e fornecedores. As aulas de natação continuaram, agora em um ritmo mais descontraído. Na última sessão, após João Paulo conseguir nadar uma raia inteira sozinho, ele emergiu da água com um sorriso radiante e, num impulso, abraçou Mariana em comemoração. "Consegui!" exclamou, levantando-a brevemente do chão no abraço espontâneo. Quando seus pés tocaram o chão novamente, ficaram ali, ainda abraçados, a água escorrendo entre eles, seus rostos a centímetros de distância. Por um momento, pareceu que o mundo ao redor havia desaparecido. João Paulo hesitou, seus olhos buscando permissão nos dela. Lentamente, Mariana se aproximou, eliminando a pequena distância entre eles. O beijo foi suave e breve, mas carregado de promessa. Quando se separaram, ambos sorriam, um pouco surpresos, mas sem arrependimento. "Acho que isso complica nossa sociedade", murmurou Mariana. "Ou talvez a torne ainda melhor", respondeu João Paulo, segurando gentilmente seu rosto. "Uma parceria em todos os sentidos." Mariana riu, sentindo uma felicidade que não experimentava há muito tempo. De alguma forma, aquele acidente na piscina havia não apenas salvado uma vida, mas criado uma conexão que nenhum dos dois estava procurando, mas que agora nenhum queria perder. "Um dia de cada vez", sugeriu ela, entrelaçando seus dedos aos dele, sem pressa. "Um dia de cada vez", concordou João Paulo, selando a promessa com outro beijo. E ali, à beira da piscina onde haviam iniciado esta jornada improvável, sabiam que estavam apenas começando uma história muito maior, que ambos, 3 meses, se passaram desde o primeiro beijo à beira da piscina. O outono chegava ao Rio de Janeiro, suavizando o calor com manhãs mais amenas e entardeceres dourados, que Mariana admirava através das grandes janelas das Sabores do Brasil, nome que haviam escolhido juntos para a confeitaria que agora tomava forma no coração do Meyer. "As prateleiras chegam amanhã", informou João Paulo, entrando pela porta dos fundos com 2 xícaras de café do seu Hélio, que agora os conhecia pelo nome e preparava os pedidos assim que os via se aproximando. "Graças a Deus. Faltam só 2 semanas para a inauguração e ainda temos tanto para organizar." Mariana soprou uma mecha de cabelo que teimava em cair sobre seu rosto enquanto ajustava a posição da grande geladeira de vidro que exibiria os doces. João Paulo colocou o café sobre o balcão recém-instalado e se aproximou, envolvendo-a por trás em um abraço reconfortante. "Vai dar tudo certo. Você é a pessoa mais competente que conheço." Mariana relaxou contra seu peito, permitindo-se um momento de pausa em meio ao turbilhão de preparativos.
Os últimos meses haviam sido intensos: reforma do espaço, compra de equipamentos, desenvolvimento do cardápio oficial, trâmites burocráticos. Sem a experiência de João Paulo em negócios e seus contatos, teriam levado o dobro do tempo. Sua relação evoluíra naturalmente, sem pressa nem grandes declarações. Encontravam-se quase diariamente, ora trabalhando na confeitaria, ora explorando novos sabores na pequena cozinha de Mariana, ora simplesmente aproveitando momentos de normalidade, um luxo que João Paulo raramente experimentava antes. Nunca pensei que fazer compras no supermercado pudesse ser divertido, confessara ele depois da primeira vez que acompanhou Mariana ao Guanabara do Meyer, empurrando um carrinho como qualquer pessoa comum, encantado com a simplicidade do momento. E Mariana, por sua vez, descobria aos poucos o homem por trás da fortuna, suas inseguranças, sonhos, a infância em Cascadura com pais trabalhadores, o esforço para construir seu império, tendo partido do quase nada. João Paulo não era o estereótipo do milionário arrogante que ela imaginava, mas um homem que, apesar do sucesso financeiro, carregava suas próprias lutas e solidões. "Em que está pensando?" perguntou ele agora, notando seu silêncio. "Em como é estranho o destino", respondeu ela, virando-se para encará-lo. "Se você não tivesse caído naquela piscina..." João Paulo sorriu, tocando suavemente seu rosto. "Se você não estivesse lá para me salvar, estaríamos em mundos completamente diferentes agora." Ele a beijou suavemente, um beijo que ainda a fazia sentir borboletas no estômago. "Obrigado por me trazer para o seu mundo", murmurou contra seus lábios. "É muito mais real que o meu." O telefone de João Paulo interrompeu o momento. Ele verificou a tela e franziu o senho. "Preciso atender. É o Ricardo", disse, referindo-se ao seu assistente executivo. "Prometo ser rápido." Enquanto ele se afastava para atender a ligação, Mariana voltou a trabalhar, verificando a lista de fornecedores. Com a inauguração se aproximando, ainda havia 1000 detalhes para resolver. Débora, agora oficialmente contratada como segunda confeiteira, chegaria em 1 hora para o teste final das receitas que comporiam o cardápio de lançamento. João Paulo retornou alguns minutos depois, uma expressão preocupada no rosto. "Algum problema?" perguntou Mariana. "Talvez." Ele passou a mão pelos cabelos, gesto que ela já havia aprendido a reconhecer como sinal de estresse. "Aquele investidor espanhol quer adiantar a reunião para amanhã. Ele está de passagem pelo Rio por apenas 1 dia. E isso é ruim porque amanhã é o dia em que íamos finalizar a decoração juntos. Você estava tão animada com isso." Mariana sorriu, tocada por sua preocupação. Nos últimos meses, havia descoberto essa qualidade em João Paulo. Apesar de administrar negócios milionários, ele dava importância genuína aos pequenos compromissos e momentos. "Ei, está tudo bem", assegurou, aproximando-se. "Eu entendo que você tem outras responsabilidades. Posso começar sozinha e você se junta a nós quando puder." "Tem certeza? Posso tentar remarcar?" "Absoluta." Ela tocou seu braço reconfortante. "Essa confeitaria é importante, mas seu império não vai se administrar sozinho." João Paulo a observou com uma expressão que ela não conseguiu decifrar. "Você é incrível, sabia?" disse finalmente. "A maioria das pessoas que conheço faria drama, exigiria que eu escolhesse." "Não sou a maioria das pessoas." Mariana deu de ombros. "Além disso, gosto de você ocupado. Me dá tempo para planejar surpresas." Ele ergueu uma sobrancelha curioso. "Que tipo de surpresas? Se eu contar, não seria surpresa, não é?" Me provocou ela, voltando ao trabalho com um sorriso misterioso. Na verdade, Mariana estava secretamente aliviada. Precisava mesmo de algumas horas sozinha na confeitaria para finalizar uma surpresa especial que planejava para a inauguração. Algo que simbolizasse a jornada que os trouxera até ali. Os dias seguintes passaram em um borrão de atividade frenética.
Fornecedores entrando e saindo, equipamentos sendo instalados, últimos ajustes no cardápio. João Paulo dividia seu tempo entre reuniões de negócios e a confeitaria, chegando frequentemente tarde da noite para ajudar Mariana com o que fosse possível. Na véspera da inauguração, trabalharam até depois da meia-noite, ajustando os últimos detalhes. A Sabores do Brasil estava irreconhecível comparada ao espaço vazio que haviam alugado. As paredes, em tons quentes de terracota, exibiam fotografias emolduradas de paisagens brasileiras, da Amazônia ao Pantanal, do Cerrado aos Pampas. Em cada região representada também nos sabores especiais que ofereceriam. O balcão principal, feito de madeira de demolição, abrigava vitrines elegantes onde os doces seriam expostos. Pequenas mesas redondas com cadeiras de ferro trabalhado criavam um ambiente acolhedor na área de café. No centro, o grande mural que Mariana havia encomendado de um artista local retratava a diversidade de frutas e ingredientes brasileiros em cores vibrantes. "Está perfeito", comentou João Paulo, contemplando o espaço com admiração. "Melhor do que imaginávamos. Só falta uma coisa", disse Mariana misteriosamente. "Mas isso é para amanhã." "Que coisa?", perguntou ele curioso. "Surpresa, lembra?" João Paulo a enlaçou pela cintura, puxando-a para perto. "Não consigo imaginar nada que torne este lugar ainda mais especial. Essa é a vantagem de namorar alguém criativo", brincou Mariana. "Sempre há algo que você não imaginou." A palavra namorar ainda soava estranha entre eles. Nunca haviam oficializado o relacionamento com rótulos, permitindo que evoluísse naturalmente. Mas era isso que eram agora. Um casal, parceiros, na vida e nos negócios, ainda descobrindo os contornos desse amor inesperado que crescera entre mundos tão diferentes. "Vamos!", sugeriu João Paulo, desligando as últimas luzes. "Amanhã será um grande dia." No apartamento de Mariana, que agora parecia o segundo lar de João Paulo, tomaram banho e se deitaram exaustos, adormecendo quase instantaneamente nos braços um do outro. O dia da inauguração amanheceu com um céu perfeitamente azul, como se o universo conspirasse a favor do sucesso das Sabores do Brasil. Mariana acordou cedo, deixando João Paulo ainda adormecido. Precisava chegar à confeitaria antes dele para preparar sua surpresa. 2 horas depois, quando ele finalmente apareceu, encontrou-a na cozinha, já vestida com o uniforme oficial, um avental elegante com o logo da confeitaria bordado, supervisionando Débora e os 2 auxiliares contratados enquanto preparavam as primeiras fornadas. "Bom dia", saudou ele, beijando-a brevemente. "Precisa de ajuda?" "Sim." Mariana sorriu misteriosamente. "Venha comigo." Conduziu-o até um canto da cozinha, onde uma mesa havia sido coberta com um pano. "Fechei os olhos", instruiu. João Paulo obedeceu, curioso e divertido. Ouviu o som do tecido sendo removido. "Pode olhar agora." Ao abrir os olhos, deparou-se com um bolo extraordinário. Não era grande ou extravagante, mas meticulosamente detalhado. Representava uma piscina em miniatura, com detalhes em pasta, americana azul turquesa simulando água. 2 pequenas figuras de açúcar estavam ali, uma nitidamente representando João Paulo na água e outra, Mariana, estendendo a mão para salvá-lo. "Mariana", começou ele, a voz embargada pela emoção. "É nossa história", explicou ela, tocando delicadamente as miniaturas. "Onde tudo começou." "É perfeito." João Paulo engoliu em seco, claramente emocionado. "Mas parece cruel comer algo tão bonito." Mariana riu. "É só a versão de demonstração. Ficará em exposição especial hoje, como símbolo da inauguração." Fez uma pausa subitamente nervosa. "Gostou mesmo?" Em resposta, João Paulo a abraçou fortemente. "É o presente mais significativo que já recebi", sussurrou em seu ouvido. "Obrigado por transformar o pior momento da minha vida na melhor coisa que já me aconteceu."
Às 10 horas, com tudo preparado, abriram as portas para um pequeno grupo de convidados, amigos próximos, familiares, alguns jornalistas locais e influenciadores do bairro que Mariana conhecia. Seu Hélio estava lá, orgulhoso como um padrinho, já tendo declarado que não via a confeitaria como competição, mas como família expandida do bom gosto no Meyer. A mãe de Mariana, que raramente saía de casa devido à depressão crônica, fizera um esforço especial para estar presente, visivelmente emocionada ao ver a filha realizando seu sonho. E para surpresa de todos, especialmente de João Paulo, Dona Zuleida, a tia-avó que o criara em Cascadura após a morte prematura de seus pais, apareceu na inauguração, informada por Mariana através de uma investigação discreta com ajuda de Ricardo. Tia Zu, exclamou João Paulo, os olhos marejados ao ver a pequena senhora de cabelos brancos entrando na confeitaria. Como sua namorada me encontrou, explicou a idosa, abrindo os braços para um abraço. E me disse que você finalmente voltou para suas raízes. O reencontro emocionado entre João Paulo e sua tia-avó, que não via há anos devido aos inconvenientes da riqueza, como ele mesmo definia, tornou-se o momento mais tocante da inauguração. Você fez isso por mim? Perguntou a Mariana quando finalmente conseguiu um momento a sós com ela. Família é importante, respondeu ela simplesmente. E você falava tanto dela nos seus relatos de infância. Achei que seria bom tê-la aqui hoje. João Paulo a olhou como se a visse pela primeira vez. Acho que estou apaixonado por você, disse suavemente, as palavras saindo como uma revelação para si mesmo. Mariana sorriu, tocando seu rosto. Que coincidência. Acho que também estou apaixonada por você. O restante da inauguração transcorreu perfeitamente. Os doces foram um sucesso absoluto. Os brigadeiros gourmet acabaram em minutos. Os quindins reinventados receberam elogios até dos mais tradicionalistas. E o café especial da casa, com grãos selecionados do Cerrado Mineiro, conquistou até os conhecedores mais exigentes. No final do dia, quando os últimos convidados se foram e restavam apenas os funcionários fazendo a limpeza final, Mariana e João Paulo sentaram-se em uma das mesinhas, exaustos, mas radiantes. Deu certo, disse ela, ainda incrédula. Realmente aconteceu. Você nunca duvidou? Perguntou João Paulo, segurando sua mão sobre a mesa. Honestamente, duvidei sim, muitas vezes. Mariana sorriu. Parecia bom demais para ser verdade. Um milionário cai numa piscina, eu o salvo e de repente estamos abrindo um negócio juntos e nos apaixonando, completou ele. E nos apaixonando, concordou ela, apertando sua mão. O silêncio, confortável que se seguiu, foi interrompido por João Paulo, que parecia subitamente nervoso. Tenho uma coisa para você, disse, retirando uma pequena caixa do bolso. Mariana sentiu o coração acelerar. João Paulo, não é o que você está pensando, apressou-se ele a esclarecer, abrindo a caixa. Dentro havia uma chave. O que é isso? Perguntou ela, confusa. A chave da nossa nova casa. Se você quiser, claro. Mariana pegou a chave, examinando-a com surpresa. Nova casa? Comprei um apartamento perto daqui, no Grajaú, explicou ele. Nada ostentativo, prometo, mas grande o suficiente para nós dois, com uma cozinha decente para seus experimentos. Você está me pedindo para morar com você? Perguntou Mariana, processando a informação. Estou. João Paulo parecia genuinamente nervoso. Sei que é rápido e você pode dizer não. Mas tenho dormido mais no seu apartamento que na minha própria casa, e pensei que talvez pudéssemos... Sim, interrompeu ela, um sorriso iluminando seu rosto cansado. Sim, quero morar com você. Mariana segurou a chave contra o peito, sentindo o peso simbólico daquele pequeno objeto. Mas com uma condição. Qual?
Que você entenda que isso é apenas o começo, que temos muito a aprender um sobre o outro, mundos diferentes para navegar juntos. João Paulo sorriu, aliviado e feliz. É exatamente o que espero. Uma vida inteira de descobertas juntos. 6 meses depois, A Sabores do Brasil havia se tornado um sucesso absoluto, com filas nos fins de semana e encomendas especiais de toda a cidade. A mistura perfeita da visão gastronômica de Mariana com o tino comercial de João Paulo provara-se imbatível. Já planejavam uma expansão, não uma rede, como inicialmente João Paulo sugerira, mas um espaço maior, ainda no Meier, mantendo a autenticidade e o atendimento pessoal que haviam se tornado sua marca registrada. O apartamento no Grajaú transformara-se em um verdadeiro lar, misturando elementos dos dois. Os livros de receitas dela, alguns móveis antigos que ele herdara, da tia-avó, que agora os visitava regularmente para almoços de domingo, plantas que cultivavam juntos na varanda. Não era a mansão na Barra que João Paulo acabara vendendo, grande demais, vazia demais, com memórias que prefiro deixar para trás, mas era infinitamente mais aconchegante. Numa noite de domingo, enquanto jantavam na varanda sob as estrelas, João Paulo finalmente fez a pergunta que vinha ensaiando há semanas. Mari, já pensou em casamento? Ela ergueu os olhos do prato, estudando-o com um sorriso sereno. Já. Por quê? Porque tenho pensado nisso também. Ele tomou um gole de vinho, nervoso como um adolescente. Em como seria oficializar o que já temos. Não por convenção, social ou qualquer formalidade, mas porque quero passar o resto da minha vida com você. Mariana pousou o garfo calmamente, seu coração acelerando. Isso é um pedido? É uma consulta prévia ao pedido, brincou ele. Quero fazer direito quando chegar a hora. E quando seria a hora? Quando você estiver pronta. Quando sentirmos que é o momento certo. Mariana sorriu, estendendo a mão sobre a mesa para tocar a dele. E se eu disser que o momento certo é agora? João Paulo pareceu momentaneamente pego de surpresa, mas logo seu rosto se iluminou. Está falando sério? Completamente. Mariana apertou sua mão. Acho que quando você sabe, você simplesmente sabe. Nesse caso, João Paulo levantou-se e, para surpresa dela, ajoelhou-se ao lado de sua cadeira. De dentro do bolso, retirou uma pequena caixa de veludo que aparentemente carregava consigo há algum tempo, esperando o momento perfeito. Mariana Pereira, você que salvou minha vida naquela piscina e depois me ensinou a viver de verdade, me daria a honra de se casar comigo? Dentro da caixa repousava um anel elegante, mas discreto, uma safira cercada por pequenos diamantes, sofisticado sem ser ostentoso, exatamente o tipo de joia que ela apreciaria. Sim, respondeu Mariana sem hesitação, lágrimas de felicidade brilhando em seus olhos. Sim, João Paulo. Quando ele deslizou o anel em seu dedo, ambos sabiam que aquilo simbolizava muito mais que um compromisso tradicional. Era a culminação de uma jornada improvável, que começara com um acidente, uma queda literal e metafórica, que levara um homem rico, mas solitário, ao encontro da mulher, que não apenas salvaria sua vida, mas lhe mostraria o verdadeiro significado de viver plenamente. Sabe o que é engraçado? Comentou Mariana enquanto admirava o anel. Sempre tive medo de água profunda quando criança. Foi por isso que minha mãe me colocou em aulas de natação, para superar o medo. Então ambos superamos nossos medos de água, observou João Paulo, voltando a sentar-se. Literalmente você há muito tempo, e olha onde isso nos trouxe. Brindaram sob o céu estrelado do Rio de Janeiro. 2 mundos que nunca deveriam ter se encontrado unidos agora por algo muito mais forte que circunstâncias ou coincidências. Um amor construído dia após dia, baseado em respeito mútuo,
admiração genuína e a certeza de que, por mais diferentes que fossem suas origens, seus corações falavam a mesma língua. Um milionário havia caído acidentalmente na piscina sem saber nadar, e uma empregada fora a única que tivera coragem de salvá-lo. Mas no processo, de formas que nenhum dos dois poderia prever, ambos acabaram salvando um ao outro, encontrando no mais improvável dos encontros a mais verdadeira das conexões.